Boa noite, irmãs, mães em Cristo, né? Nós estamos mais neste dia que nós vamos iniciar um texto das mães que oram pelos filhos. Pedimos a presença do Espírito Santo, que ele esteja conosco, para bem rezar este texto, né? Pedindo pelas nossas famílias, nossos filhos, e que cada um de vocês possam colocar suas intenções neste momento. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos estar reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abro o meu coração e deixo o Espírito Santo entrar. Peço para ele mudar toda a minha situação. Vamos contemplar hoje os mistérios dolorosos. No primeiro mistério, contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus sabia que havia chegado o momento, a hora de sua morte. Às vezes é difícil fazer a vontade do Pai. Quais são nossos cálices? Senhor Jesus, esteja junto de nossos filhos, nas suas angústias, tristezas, sentimentos de abandono e solidão, para que não vacilem nem percam a fé. Quero de joelho ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumente a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 No segundo mistério doloroso, contemplamos a flagelação de Jesus. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Como ovelha ao matadouro, ele foi levado e não abriu a boca. Tudo suportou por amor. Senhor Jesus, alivie, console e traga paz aos corações desses filhos que lhe entregamos e por cujo pecado da carne pedimos perdão pelo seu sangue precioso. Liberta-nos, Senhor. Quero de joelho ver os filhos de pé.
Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus mantenha meus filhos de pé. 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 No terceiro mistério doloroso, contemplamos a coroação de espinhos. Foi flagelado, tomado por Pilatos, foi coroado de espinhos. Nosso rei coroado e zombado pelos soldados. O seu silêncio tem tanto a nos ensinar e nós ainda temos muito a aprender. Senhor, a coroa da justiça também está preservada àqueles que esperam com amor sua aparição, segundo nos diz São Paulo a Timóteo. Não permita que nossos filhos não a tenham. Quero de joelho ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumente a minha fé. Deus mantenha meus filhos de pé. 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 No quarto mistério doloroso, contemplamos Jesus carrega a cruz ao Calvário. Para o Calvário, levando sua própria cruz, foi crucificado. Jesus carregou sua cruz, assumiu sua responsabilidade, sua missão e não desistiu. Assim, enquanto estivermos de joelhos, nossos filhos estarão de pé. Ó Deus, tantas são as cruzes de mães por causa de seus filhos. Suplicamos-te que as fortaleças para que não desistam e sigam confiantes e fortes na missão a elas confiadas. Quero de joelho ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumente a minha fé. Deus mantenha meus filhos de pé. 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 No quinto mistério doloroso, contemplamos a crucificação, sofrimento e morte de Jesus. Em alto brado, Jesus se entregou. A morte de Jesus na cruz é a maior demonstração de amor de Deus por nós. Que não tenhamos medo da morte que gera a vida. Amado Senhor, te louvamos por todo o amor derramado pela humanidade. Assim, ensina-nos a amar até o fim, a nos doar totalmente, assumindo nossas responsabilidades. Quero de joelho ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumente a minha fé. Deus mantenha meus filhos de pé. 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 Deus pode Tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Amém.
Bom, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as santas mulheres. Quando o padre celebra na igreja a Eucaristia 1, ele tem uma lista de santos para ele poder recitar. E nesta primeira, na hora que ele vai citar essa lista de santos, sempre é antes e depois da palavra consagrada, da consagração. Essa lista, primeiro, na primeira lista, ele recita o nome da Santíssima Virgem Maria, São José, os 12 apóstolos e outros 12 santos da igreja primitiva. Depois da consagração, tem uma segunda lista, ele poderá citar os 15 santos. Entre esses 15 santos estão as 7 mulheres, que nós vamos conhecer hoje. Então, a primeira santa mulher é a Santa Felicidade. Quem foi Santa Felicidade? Santa Felicidade, ela foi uma jovem escrava do século II, e depois dela ficar grávida, ela foi perseguida por causa da sua fé. Naquela época, acontecia a perseguição da religião cristã. E ela foi perseguida e condenada à morte. Onde que ela foi condenada à morte? Justamente numa arena onde aconteciam os jogos públicos, que as pessoas assistiam, tinha muita gente assistindo. Grávida de 8 meses, ela deu à luz a uma menina ali mesmo no cárcere, presa no cárcere. E durante o parto, em seus gemidos, os soldados zombavam dela. O soldado achava que ela estava gemendo e ele avisava dela e falava para ela: você está gemendo agora, quero ver na hora que você for jogada às feras, o que você vai fazer. E Santa Felicidade respondia: lá fora, outro vai estar em mim. Eu sofrerei por ele e ele sofrerá por mim. E aí ela foi condenada à morte e foi obrigada a vestir uma veste pagã. Mas Santa Felicidade não aceitou. Ela falou: eu sou cristã e eu não vou vestir essa veste. E ela deu a vida dela ao invés de vestir a veste. E ela foi morta desta forma. Depois nós temos também a Santa Perpétua. A Santa Perpétua é uma mulher de família nobre. Também ela é a Santa Felicidade, era escrava da Santa Perpétua, era serva da Santa Perpétua. A Santa Perpétua, como ela era de família, de nome, família nobre, ela não recusou abandonar Cristo, ela fez o voto de seguir a religião católica, de ser fiel à sua fé, e ela, por ela não recusar a religião católica, ela foi condenada. E quando ela foi condenada, que ela foi levada à investigação, ao interrogatório, ela começou a escrever em seu diário. Dentro da prisão, ela começou a escrever no seu diário tudo o que estava se passando ali dentro. Então, ali dentro, ela viveu horrores. Ela conta em seu diário, nos relatos do diário, conta que era muita gente, era um calor imenso lá dentro, que era muita gente num subúrbio muito pequeno, e que ela sentia um calor imenso lá dentro e parecia que ela ia morrer de tanto calor e asfixia. Também, ali dentro, ela registrou muita coisa que ela viu, que ela presenciou entre os outros presos, porque tinha presos cristãos juntos. Quando ela foi interrogada, o juiz ainda falou para ela: tenha pena dos cabelos brancos do seu pai e da juventude do seu filho. Sacrifica aos deuses
Mas mesmo assim, Santa Cecília não abandonou, não renunciou à sua fé cristã. Outra coisa que aconteceu com ela, ela também descrevia no seu diário as maravilhas da vida eterna, a glória de Deus, as maravilhas da vida eterna, ela também descrevia no seu diário. E o seu pai, como ele era uma pessoa de muita influência em Roma, até conseguiu a sua libertação, mas se ela renunciasse à religião. Mas Perpétua não aceitou. Perpétua foi fiel a Deus, foi fiel ao seu voto que ela fez de seguir a religião. E ela não se abateu por isso. Ela preferiu morrer, ela foi entregue às feras, ela e a Santa Felicidade foram entregues às feras, né, para sacrificar a vida do que desistir da religião católica, da nossa fé cristã. Né? Outra santa da igreja também é a Santa Águeda, ou Ágata. Ela é conhecida pelos dois nomes. Ágata é uma virgem. Ela é de Catânia, conhecida lá de Catânia, né, na Sicília. E muito cedo ela discerniu o chamado de Deus e foi chamada e foi consagrada a ser a Virgem do Senhor. Então ela deu a sua virgindade, né, para poder ficar ao lado do Senhor. Ela foi pedida em casamento, mas ela negou. A pessoa que pediu ela em casamento denunciou às autoridades. Ele tentou de tudo, mas ela não aceitava o casamento. Ela era fiel ao seu voto que deu ao Senhor. Então ela foi uma mulher que foi levada para a prostituição, foi entregue a uma prostituta, né, para ver se a prostituta conseguia converter ela, fazer ela mudar de vida. Mas Santa Águeda não aceitou, nem isso fez ela mudar de vida. Ela continuou fiel ao Senhor, sofreu, né? Ela dava o seu coração, deu seu coração a Cristo, e ela falava que Cristo reinava em seu coração. Ela, ao ser interrogada, eles perguntaram para ela se ela preferia a salvação, o que ela queria para a salvação dela. Ela só respondia assim: minha salvação está em Cristo. Ela levou bofetadas em seu rosto tão forte que fez sangrar o seu nariz. Ela sofreu brutalidades, ameaças de torturas, foi ameaçada de torturas piores ainda se ela não abandonasse a religião. Mas Santa Águeda permaneceu firme na sua fé. No dia seguinte, ela, depois de ser espancada, depois de ser brutalmente ferida, ela foi esticada numa catasta. Catasta é um lugar onde tem grade de ferros. Ali, os seus membros foram desconjuntados do corpo. Ela foi todinha queimada com chapa de bronze em brasa. Os seus seios foram atormentados com torquezas de ferro e depois foram cortados. E depois aconteceu tudo isso com ela, ela foi devolvida ao cárcere, sem nenhum atendimento, sem nenhum tratamento, só com as suas dores. Mas nesse momento, Deus veio ao seu auxílio. Deus mandou um ancião, que é o São Pedro, para trazer alívio e cura para a sua dor. E 4 dias depois que apresentaram novamente ela para o imperador, ele ficou assim, admirado de ver ela toda restabelecida, tão ferida que estava, mas estava toda restabelecida. E diante de tudo isso, vendo que ele não ia conseguir convencê-la a renunciar à religião, aí ele mandou
rolar ela em cima de cacos de vidro e em brasa. E no momento em que o juiz pediu para fazer isso, houve um abalo muito forte na cidade, um tremor de terra muito forte. A cidade foi abalada por isso, e uma parede caiu, sepultando 2 amigos do juiz. Neste momento, o povo começou a gritar para libertar a jovem que era inocente, e chamava o juiz de juiz, ele que era ruim, falava para ele que estava vindo castigo, que aquilo era castigo para ele não podia agir daquela forma com ela. Mas nesse momento, o juiz ficou furioso, e ela começou e ele devolveu ela no cárcere de novo. Quando ela chegou no cárcere, ela em pé abriu os braços e orou ao Senhor. E quando ela orou ao Senhor, ela pediu para o Senhor, falou para o Senhor: desde a minha infância você me protegeu, você me deu a graça de sofrer o martírio, você me fez ter amor ao mundo, aceita minha alma. Ela suplicou isso a Deus, e Deus ouviu a voz dela, e naquele momento Deus recebeu em sua glória no ano de 252. Ela morreu no ano de 252. Outra santa da igreja também é a Santa Luzia. Santa Luzia é uma santa mais conhecida nossa, né? A gente comemora a Santa Luzia no dia 13 de dezembro. Ela nasceu no século III, dedicou sua virgindade a Cristo desde criança. Mas a mãe dela não sabia que ela tinha dedicado a virgindade a Cristo. E aí a mãe arranjou o casamento. Só que ela não aceitou, ela não concordou. E esse jovem que deveria se casar com ela, denunciou ela às autoridades. No momento que ela foi denunciada às autoridades, porque naquele momento também tinha perseguição religiosa, o imperador levou ela para o julgamento. E como ela dava muita importância à virgindade, o imperador pediu para levar à força para servir à prostituição. Mas ela continuou firme na sua fé, ela não aceitou, ela não deixou manchar o seu coração. E nesse momento, ela deitada no chão, ela não moveu um dedo sequer. Mas 10 homens não conseguiram arrastá-la para levar para a prostituição. Aí, como não conseguiram, aí o juiz pediu que ela fosse morta naquele mesmo momento. Aí os carrascos jogaram resina em seu corpo, azeite fervente, mas mesmo assim Santa Luzia permanecia viva. Ela só veio a morrer com um golpe de espada em sua garganta. Aí sim, isso tirou a vida de Santa Luzia. Mas conta a história que Santa Luzia teve seus olhos arrancados enquanto ela estava viva. Então ela passou por todos esses sofrimentos e mesmo assim ela não renunciou a Jesus Cristo. Outra santa da igreja é a Santa Inês. Santa Inês, por cerca de 12 anos de idade, um pretendente aproximou, ele era filho do prefeito de Roma, e ele ficou encantado com a beleza física de Santa Inês. Mas Santa Inês não tinha só a beleza física. Santa Inês tinha uma outra beleza que não passa nunca. A beleza que ela tinha era aquela beleza da comunhão com Deus. E Santa Inês também, ela foi chamada a ser uma das virgens consagradas do Senhor. Por isso, ela dizia não ao jovem quando fazia as propostas para o casamento. O jovem, de tanto fazer proposta e ela dizer não, resolveu denunciá-la
ao imperador. E ela foi levada ao julgamento. Quando ela foi levada ao julgamento, ela foi obrigada a servir os ídolos de Roma. Mas Santa Inês não aceitou. Santa Inês não manchou não ficou manchada com o pecado. O Espírito Santo veio em seu auxílio. E o Espírito Santo, com muita sabedoria, ajudou Santa Inês a permanecer fiel no seu voto e no seu compromisso a Deus. A jovem, diante de tudo isso, foi degolada, perdeu a cabeça, mas não perdeu o coração. Seu coração permaneceu firme e fiel a Cristo. Outra santa da igreja também é a Santa Cecília. Santa Cecília era de família muito nobre do século II. Ela dedicou também a virgindade a Deus. Forçada a se casar, o anjo da guarda ajudou a preservar sua virgindade. Foi condenada à morte por causa da sua fé cristã. Quando jovem, ela foi dada em casamento a um jovem chamado Valeriano. Mas, no dia do casamento, ela estava muito triste. Aí ela chamou o seu noivo para conversar e contou para o seu noivo do compromisso que ela tinha feito com Deus. Conversou com ele, contou para ele sobre seu voto de castidade a Deus e começou a falar da glória de Deus e falar para ele de Jesus Cristo. Aí seu noivo ficou de boca aberta. Seu noivo percebeu o poder das palavras que Santa Cecília estava falando e também da convicção que ela trazia dentro do seu coração. E ele também, o poder das palavras de Santa Cecília fez seu noivo converter, entender e aceitar a decisão de Santa Cecília. Naquela mesma noite, Valeriano, o noivo de Santa Cecília, foi batizado e ele contou toda a história ao seu irmão. E o seu irmão também se converteu. E Santa Cecília, percebendo como Deus estava operando através das palavras dela, Santa Cecília se sentiu muito agradecida e cantou um canto a Deus. E no canto que ela cantou a Deus, ela falou para Deus que, nesse canto, ela falou para Deus: Senhor, guarda-me sem mancha meu corpo e minha alma, para que eu não seja confundida. E esse canto foi muito emocionante e tocou o coração de muita gente. E Santa Cecília foi considerada a padroeira dos músicos cristãos, porque ela diz que ouvia música vindo do céu, ela cantava a música que vinha do céu, então ela tinha esse dom. Então, passando por tudo que ela passou, ela foi fiel a Deus, ela não abandonou, não negou a sua religião. Outra santa também da igreja é a Santa Anastácia. Santa Anastácia, quando a sua mãe morreu, seu pai lhe impôs em casamento com um jovem chamado Públio, e ele é filho do prefeito. Ele é um rico pagão. Esse rico pagão era filho de família nobre, de Roma, mas contra a vontade ela se casou. Logo foi proibida de envolver, logo que ela casou, o marido proibiu dela envolver em atividades, qualquer tipo de atividades. E essas atividades eram atividades comuns das damas daquela sociedade, e ela foi proibida disso. Quando ela foi proibida
disso, ela começou a ajudar os pobres, a prestar auxílio aos pobres, escondida do seu marido. E também a pregar o Evangelho, tudo escondido do seu marido, porque o seu marido era pagão. E quando o seu marido descobriu, ela foi levada ao interrogatório, né? Ele não aceitou ela fazer isso escondida, e ela encontrou consolo nos conselhos de um professor, que também era cristão, e depois ele foi preso, e ele também foi perseguido. Cada vez mais firme na fé, ela voltava a prestar caridade aos pobres e pregar o Evangelho de Cristo. Santa Cecília não renunciou sua religião por nada. Tudo que eles tentaram para ver se ela negasse a sua religião era inútil. Eles não conseguiam. Por isso ela foi presa. Por um mês ela foi presa num presídio, no pior dos regimes carcerários que tinha. E quando estava vencendo esse período, ela estava mais bela ainda e com mais fé, mais fiel ainda. Inconformada, o imperador entregou para ser morta junto com outros presos cristãos. E Anastácia, ela foi morta, gente. Ela morreu queimada viva no dia 25 de dezembro do ano de 304. Então, essas histórias dessas santas da igreja, que a igreja, né, comemora, todas elas sofreram crueldades, todas elas, mesmo sofrendo, não renunciaram sua fé. Foram fiéis a Deus, né? Elas foram fiéis a Cristo. E os santos também passaram por muitas dificuldades. Mas o que eles deixaram para a gente de lição? Que nós podemos glorificar a Deus na tristeza, na alegria, na dor e na saúde. Que isso não impede da gente glorificar a Deus. Elas mostraram isso para nós, elas deram essa lição para nós. E como estamos glorificando a Deus com nossa vida? Como que nós estamos glorificando a Deus com a nossa vida? O que nós estamos fazendo? Damos testemunho de amor a Deus? Nós damos esse testemunho às pessoas? Mas a sua beleza principal é a comunhão com Deus. Como está a nossa comunhão com Deus? Como está a nossa amizade com Deus? Então, essas reflexões ficam aí para a gente poder pensar, refletir e ver o que a gente pode, né, fazer, melhorar, né, para a gente assemelhar-se a essas santas da igreja. Né? O sofrimento que elas passaram, e nem isso fez desistir de Deus, nem isso fez, às vezes a gente, com pouquinha coisa, a gente desanima da vida. E olha o que essas santas passaram, né? Para poder ser fiel a Deus, e foram fiéis. Obrigada. Amém.